Bom, graças a Deus por mais esta oportunidade que nos encontramos aqui. Neste momento eu quero compartilhar com você uma pequena mensagem, um pequeno estudo da Palavra de Deus. E queria que você estivesse ligado conosco aí para nós aprendermos a Palavra do Senhor. Muito bem. Nós vamos trazer aqui um texto muito interessante. Que vem falar vem trazer uma apresentação aqui da Palavra do Senhor, celebrando a Palavra de Deus. Bom, em estar celebrando a Palavra de Deus, a gente observa que Deus tem em sua palavra aquilo que é importante para nós, pois a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. É viva, é eficaz, é penetrante, é ela que nos guia, ela que nos leva a caminhos melhores. Então, celebrando a palavra. Nosso texto de referência pega em Salmo 119, verso 1, 9, 23, 37, 45 e 53. Ele diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Com que purificará o jovem o seu caminho, verso 9, observando conforme a sua palavra. Então, primeiro texto, que bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. No versículo 9 diz que o jovem só pode purificar o seu caminho observando conforme a palavra do Senhor. No versículo 9 diz: príncipes também se assentarão e se falarão contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Ou seja, pode alguém se levantar contra, mas nós temos que, como servos do Senhor, meditarmos no estatuto do Senhor. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, verifica-me o teu caminho. Olha bem, andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Quem busca os preceitos vai andar em liberdade. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Então, aí está falando sobre isso. Uma verdade que nós podemos trazer como um textual desse assunto é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Muito bem. Vamos aplicar uma verdade aqui sobre isso. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Bom, sem estarmos alicerçados na palavra de Deus, queridos, nós não somos guiados da forma certa. Nós não somos guiados da maneira certa. Porque há vários meios que as pessoas se pensam estar guiadas, há vários meios que as pessoas se pensam estar no caminho certo. Mas o único caminho que precisa estar, a gente precisa estar alicerçado é a palavra de Deus. Porque quando Jesus disse: eu sou o caminho. Ele quer dizer que existem caminhos, existem outras passagens, existem outras portas, mas não é o caminho que vai levar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira e a vida verdadeira está através da palavra do Senhor, porque nós conhecemos Deus, nós conhecemos Cristo, conhecemos a cada um aí, para saber que a nossa vida está alicerçada neles aí. Muito bem, vamos introduzir isso aqui. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Então, é o seguinte, aqui traz conhecimento, aqui traz meditação e aqui traz seguir. Então, qual é a importância de conhecer? Quando nós vamos no Salmo, nós vamos ver que traz a importância de a gente tem de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, ou seja, conhecer Deus pela sua palavra. Pois vamos meditar no que nós conhecemos na palavra, vamos meditar no que está escrito, vamos fazer uma analogia com a meditação e depois seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. Olha, ensina-nos os benefícios, não é os malefícios, de ter uma vida que ela está de acordo com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Ensina-nos qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Ou seja, quando você tem uma aliança com Deus, Ele vai te levar a te instruir qual é o caminho que você está nele.
Qual o caminho que você tem? Qual o caminho que é o melhor? Qual o caminho que te pertence? Qual o caminho que você está posicionado nele? Porque você aprendeu, através da palavra, que este caminho que tem uma nova aliança com Deus é um caminho diferente, é um caminho verdadeiro, é um caminho puro, é um caminho que vai te levar a algo magnífico. Bom, sobre um salmo sobre a palavra de Deus. Olha, esse gigante Salmo 119 é uma joia preciosa, porque nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Bom, contém ensinamentos profundos a serem medidos diariamente. Então, neste salmo, nós vamos encontrar ensinamentos muito profundos. Nós vamos encontrar algo que, para a nossa vida diária, é importantíssimo. Então, nós vamos encontrar aqui neste salmo. Salmo 119. O Salmo 119 é o poema mais longo da Bíblia. Então, ele tem muitos versos. É a oração mais longa. É o acróstico mais longo. É o capítulo mais longo. Ele fica no centro da Bíblia e fala sobre a Bíblia. Interessante, né? Ele fica no centro da Bíblia e fala sobre a Bíblia. Fala sobre a lei, os estatutos, o mandamento. O salmo mais longo é um salmo sobre salmos. O capítulo mais desafiador da palavra é um capítulo sobre a palavra de Deus. Então, quer dizer, está dizendo que o salmo 119 uma parte desafiadora, porque é um capítulo mais desafiador. É aquele que fala sobre a palavra de Deus. O capítulo cobre todos os aspectos da vida: sucesso, fracasso, vitórias, derrota, prosperidade e adversidade. E mesmo assim, é quase todo uma oração. Pensou? Diante disso tudo, abordando aí o sucesso, o fracasso, a vitória, a derrota, a prosperidade, a adversidade, quase toda uma oração. Quer dizer, o capítulo que cobre todos esses aspectos da vida e em forma de uma oração que a pessoa faz para Deus. Bom, Salmo acróstico. Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedária. O que quer dizer isso? O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico. Ou seja, ele foi dividido 22 estrofes e cada estrofe traz uma letra do alfabeto hebraico. Então, você vai lá e você vai ver. Nem todas as Bíblias traz assim, mas tem Bíblia que traz, tem Bíblia que coloca, não sei se vai ter como contemplar, aqui assim, por exemplo, ó, tá vendo? Tem uma letra, tá vendo? Tem Bíblia que já traz de estrofe para estrofe, ó. Nem todas fazem isso, mas tem Bíblia que traz essa estrofe aí, essas letras de estrofe para estrofe. Mas que elas são separadas, são. Aí você consegue entender que dá um ponto de um para o outro. Quando não tem, você vai achar, se não me salva a memória, um negrito de um princípio de texto um com o outro. Ou seja, a separação que vai vir sendo colocada de um para com o outro. Então, isso é a palavra de Deus. Então, ela é a Bíblia Sagrada. Ela é aqui que está trazendo de forma... Por exemplo, este aqui, vamos conferir aqui para não ter erro, certo? Começa no versículo 1, certo? Quando chega, eu conferi aqui para não ter erro, tá, querido? No versículo 1, começa a 119, quando é no versículo 9, já dá um negrito no princípio da palavra. Olha bem, ó, essa aqui não tem separação, mas aqui, ó, assim, ó, tem um negritozinho aqui no princípio da palavra, tá vendo? Ó? Sai de um versículo para o outro e dá um negrito aqui no D, ó. Aí fala, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Aí vem, quando nós chegamos no versículo 17, de novo, nós temos um pequeno negrito na palavra que vai nos orientar em cima disso aí, tá vendo? Olha lá, um negritozinho ali, olha lá, que vai nos orientando. Então, quando não tem, geralmente, nem todas as Bíblias, geralmente você costuma encontrar esse negrito.
Então está falando que o salmista organizou em 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto. Certo? É bom quando não tem, você uma Bíblia que tem, você faz uma marcação, cada estrofe, porque você sabe que cada estrofe ali vai estar trazendo isso aí, certo? Muito bem. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e a conclusão desta obra. Então vamos ver, na versão King James, os primeiros 3 versos assim: abençoados são os imaculados no caminho que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Aqueles também que não praticam a iniquidade, eles andam nos seus caminhos. Então, nós falamos nos 3 primeiros versos. Vamos falar nos 3 últimos versos. 119, nos 3 últimos versos. Deixa eu me situar aqui. Está aqui. Isso aqui. Tá aqui. Desejei a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é meu deleite. Que a minha alma viva e ela te louvará, e que os teus juízos me socorram. Desarraiguei-me como uma ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então está dizendo aí que os 3 primeiros versos, que os 3 últimos versos desse texto foram a colocação de uma introdução e a conclusão da presente obra literária. Certo? Vou deixar aberto aqui que fica mais fácil, não precisar de mexer. Eu quero até confirmar com você uma outra versão aqui muito interessante, e eu gosto muito. Ela traz para a gente algo muito interessante, porque tem versões, irmãos, que ela te dá uma luz com mais clareza do texto que você está falando, do texto que você está lendo. Então, quando você pega esses textos assim, você vai ver que ele vai te trazer uma clareza melhor. Deixar abrir, eu acabei atrasando um pouquinho, me distraí com isso. Deixar abrir a versão aqui que eu vou te mostrar. Ok, muito bem. Na versão brasileira, na nova Bíblia que tem como versão brasileira, deixa eu falar direito para não falar errado, espera aí. A Bíblia ela traz, em português, ela traz uma versão muito interessante. Muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mudar pela versão. Tá. Nova Bíblia Viva, português. Então, ela traz essa versão interessante aí, para poder a gente trabalhar em cima dela. Então, vamos lá. Salmo 119, certo? Olha, presta atenção para você ver como que diz esta palavra, que interessante que é. O verso primeiro diz assim, aí começa com Aleph. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração a vontade revelada de Deus, que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. Os 3 primeiros versos do Salmo 119 nesta versão. Então, vamos lá nos 3 últimos versos. Muito bem, 174. Senhor, eu desejo muito a sua palavra. O meu maior prazer é obedecer à tua lei. Enquanto eu viver, louvarei o seu nome. Ajuda-me a viver de acordo com as suas ordenanças. Andei sem rumo, como uma ovelha. Venha em busca do seu servo, pois não esqueci os teus mandamentos. Olha que versão maravilhosa essa versão, para a gente meditar. Muito interessante quando você pega essas versões para você tirar uma conclusão mais precisa, certo? Muito bem. A lei e o testemunho. A palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar. Torá, a primeira designação consiste a palavra de Deus, e andam na lei do Senhor. Então, a primeira consiste sobre a palavra de Deus. Designa primeiro a palavra de Deus, e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1.
A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. Então, bem-aventurado que guarda esses testemunhos do Senhor. Como ele está trazendo, mais na frente a gente vai conseguir discriminando isso aqui com mais detalhes, certo? Os teus mandamentos ou preceitos é outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus. Então está falando dos teus mandamentos ou preceitos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Salmo 119, verso 4. Vamos ver aqui nesta versão aqui, que algo interessante vai aqui para nós. Salmo 119, verso 4, diz assim: o Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. Então está dizendo que tu ordenaste os teus mandamentos. O Senhor mesmo nos deu as tuas instruções para serem obedecidas fielmente. Certo? Aí nós vamos lá. Teus estatutos ou decreto. Lá no teus estatutos ou decreto, já vai trazer uma outra colocação. Já vai trazer aí este termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Ou seja, os estatutos de Deus são eternos. Então, esse texto traz reforçando a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas. Ou seja, isso aqui são eternos, isso não muda. Isso é para sempre, isso não vai ser mudado. Aí, quando nós vamos lá em 30, verso 8 de Isaías, 30, verso 8 de Isaías 30, verso 8, diz assim: você, Isaías, escreve essas minhas palavras diante destes príncipes desobedientes. Escreve-as num livro, para que fiquem gravados, para que sirvam de testemunho eterno. Então, mandou Isaías escrever isso, essas palavras diante dos príncipes desobedientes, para que explicasse eternamente. Então, os seus estatutos de Deus são eternos. Por isso que a ideia, o termo reforça a obrigação das ordenanças por Deus estabelecidas. Certo? Bom, algumas qualidades das Escrituras. Podemos observar que outros salmos enfatizam mais caráter e os feitos do Senhor. O Salmo 119 destaca a sublimidade. Então, o que está dizendo assim, que outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. Já no Salmo 1, destaca a sublimidade da palavra de Deus. Outra é sublime, a bem-aventurança de observá-la. O como é importante observar esta palavra. O Salmo 119 vai destacar sempre isso. Enquanto os outros destacam feio e caráter, a palavra de Deus fala sobre cuidado, a sublimidade de ser bem-aventurado em observar esta palavra. Ok? Olha bem, o salmista procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. É a justiça. Procura aqui algumas. É a justiça, é doce, é a verdade. Então, aqui está dizendo sobre 3 pontos que colocou aqui, que o salmista colocou. Procura descrever essas qualidades nas Escrituras. Justiça, doce e verdade. Ela é tudo isso. Muito bem. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Vamos voltar lá de novo. Vamos recorrer em textos diferenciados aqui para nós aprendermos melhor. 119, verso 75. 19, verso 75, diz assim: eu sei, Senhor, que as suas leis sobre a vida humana são justas e que o Senhor tinha o objetivo de me ajudar a me castigar. Ou seja, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Olha bem, eu sei, lá está, bem sei eu. Eu sei que o Senhor, eu sei
Senhor, que as tuas leis sobre a vida humana são justas. Aí está dizendo, bem, eu sei que o Senhor, seus juízos são justas. E que o Senhor tinha o objetivo, e que segundo a tua fidelidade me afligir, sabe que o Senhor tinha o objetivo de me ajudar ao me castigar. Ou seja, aí nós vamos lá nos Hebreus, a escritura de Deus diz que Deus não retira a vara daquele que ele ama, ou seja, a gente como pai sempre vai corrigir o filho porque ama. Então aqui o salmista está trazendo aqui que esse castigo, o Senhor tinha o objetivo de castigar ele para ajudá-lo, para fazer com que ele se tornasse melhor. Certo? O salmista afirma que o juízo de Deus está amparado na legalidade. Bom, fala de seguir determinados preceitos. Isso aqui é legal. Então vamos seguir determinados preceitos. Então fala de legalidade. Depois vem de legitimidade. Fala de observar determinados valores. Ou seja, nem tudo que está legal está legítimo. Mas como assim, meu Deus? Como que não pode? Então nós vamos ver isso aqui um pouquinho à frente. Nem tudo aquilo que está colocado como legalidade é legítimo. É interessante a gente observar isso, tá? Olha bem, podemos ter leis que têm legalidade, leis que seguem o procedimento. Ele segue a lei, segue o legal, o procedimento que tem. Mas não tem legitimidade, pois não observam os valores da sociedade em que foram inseridos. Quantas leis nós vemos aí que ela quer ser, tem uma legalidade e não existe legitimidade na situação de aborto, na situação legalizando as drogas, tantas outras coisas aí, em certos tipos de casamentos que se tem, que ela tem legalidade, mas ela não tem legitimidade. Isso não é legítimo, isso não é algo legítimo. Okay? Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para a sua criatura. Então, está dizendo que não há injustiça na palavra de Deus. Não há falta de benignidade na palavra de Deus. Quer dizer, não obstante, a lei do Senhor é justa, então ela não é injusta. Deus nunca vai tratar conosco com injustiça. Ele vai tratar com justiça. Às vezes, o momento mais severo que possa ser, será tratado com justiça. Ele expressa a bondade, a benignidade de Deus para a sua criatura, ou seja, isso vem trazendo a bondade dele para nós. Somos criatura dele. Tanto que quando a gente vê pessoas que às vezes vivem a fim que o outro seja derrotado, vivem a fim de achar que ele sobressaia o outro, que o outro leve um prejuízo. Isso não é bíblico, porque o prazer do Senhor é que todos se arrependam, o prazer do Senhor é que todo seja abençoado, o prazer do Senhor é que todo seja mudado. E nós podemos usar, por exemplo, sobre a justiça de Deus, como Deus determina que seja destruída uma cidade, um povo, e manda um profeta para lá. E quando o povo se arrependeu, o que Deus fez? Deus não destruiu. Deus muda? Não, porque Deus está trabalhando de acordo com a mudança do ser humano. Ou seja, se o ser humano muda, a sua benignidade alcança ele. A justiça alcança de forma correta. A justiça, ela é vista, ela visa o bem. Construir o caráter do ser humano e não destruir. Ou seja, Deus não tem prazer em destruir o caráter do ser humano, sim de construir. Deus não tem prazer de denegrir o ser humano. Não, não é isso o papel de Deus, não é essa a vontade de Deus, não é essa a forma de Deus trabalhar. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas. Vamos falar agora de leis injustas, como o decreto do rei Dário, cujo pano de fundo consistiu em uma trama para destruir Daniel. Bom, quem conhece a passagem de Daniel capítulo 6, vê lá que todos enciumaram ali Daniel, porque Daniel era um homem temente a Deus. Daniel não era babilônico, Daniel era um judeu, e o camarada já havia passado vários governantes, vários períodos de governantes ali. Ele estava ali, agora vem um governante e se coloca ele na posição de destaque. Aqueles que estavam ali do local não concordaram, acharam isso absurdo. Nós não conseguimos oprimir esse camarada. Nós não conseguimos ser. Ele é muito íntegro, ele é uma pessoa com toda a sua integridade. Irmãos, isso nos leva a entender que, às vezes, a nossa integridade ela é algo muito magnífico, com certeza. Mas as pessoas também vão tentar, através da integridade, ver se consegue alguma coisa para a perseguição.
Só que nós precisamos de continuar íntegros na posição, porque do Senhor vem o livramento. Então, ali agora eles armam um plano, convence ali o rei Dário para que nenhum outro Deus fosse cultuado, adorado, pedido, se não fosse ele durante um período de tempo ali. Mas isso tudo era porque sabia que Daniel não ia fazer isso. Eles tinham a certeza que a fidelidade de Daniel diante de Deus não ia deixar Daniel fazer isso. E nesse momento aconteceu exatamente isso. Então, quando foram, Dário, apesar de amar muito a Daniel, que tem um amor muito grande pela pessoa dele, mas ele tinha decretado, selado um anel, ele não poderia voltar atrás, ele foi cumprir isso aí. E aquilo perturbou, ele não teve tranquilidade, ele não dormiu. Mas, aprove o Senhor fazer isso para que ficasse registrado que Deus, lá na cova dos leões, esteve com Daniel. Deus, lá na cova dos leões, operou, não deixou que nada acontecesse com Daniel. Esse Deus é o mesmo Deus que eu e você nós servimos hoje, querido. Hein? Bom, doce. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Salmo 119, versículo 103, diz assim, nessa versão aqui. As tuas palavras são doces, mais doces que o mel para a minha boca. Bom, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro para no desce. Bom, a lei do Senhor não é amarga, azeda e ácida. Mas ela é o quê? Elas são desejáveis, elas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ou seja, então está dizendo que ela é uma palavra super doce. Salmo número 119, Salmo 19, a evocação, né? Negócio que não vai funcionar, pensou? Salmo 19, não é 119, verso de número 10, diz assim, olha bem. Valem mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ou seja, porque há um entendimento, não sei se alguém já mexeu com abelha alguma vez, ou já viu, há aquele entendimento muito interessante que quando você pega tira o mel, aquelas gotinhas que fica ali pro final, ela fica mais doce. Então tem sempre essa impressão, lá dá a impressão que esse mel não é o mesmo. A gente que já mexeu com isso já viu, é interessante. As gotinhas que no final dá uma impressão de que se é mais doce. É por isso que colocou, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro, tudo que foi refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Ou seja, aquilo que então está dizendo que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela tem efeitos magníficos, efeitos fantásticos. E fui ao anjo, doce, está vendo? Dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse, toma, e o come, e ele fará amargo. Interessante, né? Está falando lá que é doce, e aqui o texto traz o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos ver essa versão do Apocalipse aqui, como que vai nos trazer essa versão do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, verso de número 9. Por isso eu me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho, pois não, tome e comam, disse ele. No princípio será o sabor de mel, mas quando o engolir, se tornará amargo em seu estômago. Olha, toma e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas tua boca será doce como mel. Então vamos lá. Aqui trouxe uma observação que o amargo pode estar se referindo aos pecados ocultos revelados. Ou seja, quem é que confronta a nossa vida? O que confronta a nossa vida de acordo com o nosso pecado? A palavra. E foi através da palavra que nós descobrimos que estamos errados diante de Deus. Porque é um estatuto que veio para nos mostrar isso aqui não está certo. Ah, não pode matar, porque a palavra diz que não pode matar. Ah, não pode roubar, porque a palavra me ensinou que não pode roubar. Ah, não pode adulterar, porque a palavra me ensinou que não pode adulterar.
Ah, não pode ser fornicário, porque a palavra sobre não pode ser fornicário. Então, essa palavra vai confrontar com o meu modo de viver, com a minha vida anterior, meu pecado. A rejeição do mundo e a oposição ao que proclama a mensagem. Ou seja, tudo que traz em oposição àquilo que o mundo te oferece, na proclamação dessa mensagem, se torna amargo. Porque às vezes é mais aprazível momentaneamente aquilo ali. Certo? Então, por isso que você colocou aí, como pode se referir aos pecados ocultos revelados. A rejeição do mundo, a oposição ao que proclama a mensagem. Certo? A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. A lei do Senhor, querido, ela não traz peso, mas traz alívio. Porque sem a lei do Senhor, sem esse alívio da lei do Senhor, nós não conseguiríamos chegar a lugar algum. Nós não estaríamos em condições de ir a lugar nenhum. Porque o alívio só se nos encontramos realmente através da lei do Senhor. Certo? Vamos lá. Verdade. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então está aqui assegurando da verdade de Deus. Está assegurando aqui sobre a verdade que tem a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, a tua justiça é uma justiça eterna, ou seja, a justiça de Deus ela é eterna, a justiça de Deus ela não é injusta, a justiça de Deus ela não é mutável, a tua lei é a verdade. Então, está dizendo que a justiça é eterna e a lei do Senhor é a verdade, certo? Então, sendo o Senhor, tendo a sua lei eterna, a sua lei sendo a verdade, então nós podemos observar que tu estás perto, assim, então que o Senhor está perto. E todos os teus mandamentos são a verdade, ou seja, está dizendo que tudo. Por isso é bom lembrar, irmãos, que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque há até alguém que diz que a Bíblia contém. Já não é. Ah, mas nós lemos ali registro de casos, registro de situações de erros, registro de situações de pecado, mas é a palavra de Deus, porque essas verdades nela registradas é para que venhamos a abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir a nossa maneira de pensar e não portarmos dessa maneira, e não agirmos dessa maneira, e não agirmos como pessoas dessa forma, entendeu? Então é para isso que ela existe. Por isso que existe todos esses registros, essas verdades registradas na palavra de Deus. Sem essas verdades, não tem como acontecer. Salmo 40 diz assim: as tuas promessas foram plenamente comprovadas. E é por isso que eu, teu servo, as amo. Que está falando lá, o salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, 52, nessa versão aqui diz assim: as tuas promessas foram plenamente comprovadas. Ou seja, não há dúvida nas promessas do Senhor. E é por isso que o seu servo as ama. Aí você dizer assim, por isso que eu amo. Porque as verdades aí são comprovadas. As promessas são comprovadas. Por isso que eu amo essa palavra. Isso o salmista está dizendo. Que por isso ele amava essa palavra. Ainda dentro da verdade diz assim, ó, a lei do Senhor não age em falsidade. Olha bem, é verdadeira, seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, é e será. Então está dizendo que a lei do Senhor não age na falsidade. Ela é verdadeira, ela é e será. Os seus enunciados são de conformidade com o fato, sim, foi e será. Com a realidade, é e será. E com aquilo que foi, é com aquilo que foi, ela é e será. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então está falando do Evangelho de João, no capítulo 17. No capítulo 17, versículo 17, está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que é que o Senhor Pai, Jesus dizendo, santifica eles na tua palavra, santifica eles na verdade, que é a palavra do Senhor.
Estou recorrendo muito a esse texto aqui, irmãos, porque eu acho muito interessante. Olha bem, que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A tua palavra é a verdade. Para que o Senhor faça todos puros e santos, santifica-os na verdade. Faça eles puros e santos, ensinando-lhes a verdade. Ou seja, ensinando a tua palavra. Ensinando-lhes a verdade. A tua palavra, qual palavra? De Deus. Que palavra de Deus é essa? A Bíblia. Então, aqui está dizendo que a palavra de Deus é a verdade, querido. Não tem como a gente mudar, não existe outra verdade para que o homem venha alcançar o Senhor, não existe outra verdade para que o homem venha ser feliz, não existe outra verdade para que o homem venha entender que este é o caminho. A palavra do Senhor é a verdade e nós somos orientados a ser santificados, ser santos nesta palavra. Quais os benefícios? Os benefícios das Escrituras. Bom, até que falamos muita coisa da palavra, vamos ver quais os benefícios dessa Escritura. Quais os benefícios? Perdão. Quais os benefícios? Aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas. Uma pergunta. Quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Liberdade, estabilidade e vida. Então, vamos falar sobre liberdade, vamos falar sobre estabilidade, vamos falar sobre vida. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Aqui está falando que ele fala que vai andar, que andou em liberdade e vai buscar os teus preceitos, certo? Então ele está dizendo que a liberdade, ele precisa andar nela. O salmista declara: e andarei em liberdade, busquei os teus preceitos. Então ele quer dizer que andou em liberdade e buscou os preceitos do Senhor. Olha bem, trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus. A liberdade descrita por Paulo. Vamos fazer uma repetição, uma outra versão desse texto. Vamos começar primeiro com o Salmo 119, verso 45. Diz assim, ó: minha vida será alegre e tranquila, porque eu me esforço em cumprir as suas instruções. Olha bem, e andarei e buscarei os teus preceitos. Olha bem, a minha vida será alegre e tranquila, porque eu me esforço em cumprir as tuas instruções. Agora vamos lá no Evangelho de João, novamente, versículo 8, 34 e 36. No Evangelho de João, no Evangelho de João, deixa eu acontece, dar uma travadinha. Vai falar exatamente sobre isso. O Evangelho de João, versículo 8, versículo João 8, 34 a 36. João 8. Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direito permanente com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os liberta, vocês serão livres de verdade. Vendo? Portanto, se o filho os liberta, vocês serão livres de verdade. Então, o que está falando, isso trouxe uma orientação assim, é que vocês são escravos do pecado. Todos vocês, ou seja, nós. Está falando lá para Jerusalém, está falando para quem estava lá, nós. E os escravos não têm direito permanente com a família, mas os filhos têm. Mas os filhos têm todos os direitos para sempre. Aí está falando: se, pois, os filhos te libertar, vocês serão livres de verdade. Se eu, Jesus Cristo, te libertar, vocês serão livres de verdade. Então é isso que ele está dizendo aí no texto aí para nós, certo? Agora nós vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Vamos repetir?
na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Ou seja, está falando que nós precisamos de ser libertos da escravidão do pecado, da decadência que vivemos, da forma errada que vivemos, da maneira que nos leve a um caminho negro, precisamos ser libertos. E em que se encontram e participam da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Aí nós vamos ter verdadeira liberdade através disso aí, porque nós vamos desfrutar uma verdadeira liberdade exatamente se estivermos livres de tudo o que nos prende. Aí o Gálatas 5:1 diz assim: foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Ou seja, não volta a praticar coisas, achar que pode fazer o que você está ali, fazer o que você quer, porque você vai se tornar escravo de novo. Escravo de algo que você deixou, escravo de algo que você se libertou, escravo de algo que desamparou. Aí vai atrás da corrente, né? Quando se rebenta, você agora não é mais preso, escravo, acorrentado, você é livre. Bom, a liberdade em Cristo não deve sugerir um viver sem regras e limites. Andar conforme der na cabeça, ou deixa a vida me levar. Isso é uma falsa liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos para que venhamos ter uma vida de liberdade, mas não é para andar de qualquer maneira. É para andar de cabeça erguida e saber isso que não faz mais parte de mim, isso não faz mais parte da minha vida. Você pode ver que o negócio está acorrentado às duas pernas, ele tentando arrastar, ou seja, ele tem a impressão que é livre na figura, mas não é livre, porque ele não conseguiu se libertar das coisas. Ele acha que porque é livre, pode andar conforme a cabeça dele. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu sou livre. Não é assim. Liberdade em Cristo é mudança de comportamento, é ser capaz de decidir, de escolher. Isso eu vou fazer porque é bom, isso não, porque não. Por isso que o apóstolo fala assim, todas as coisas me são lícitas, sim, mas nem todas me convêm. Não posso me deixar levar por todas. Algumas coisas podem, outras não. Estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. O ser humano busca ter estabilidade, seja no relacionamento, seja na profissão e em outros aspectos da vida. Então, ele sempre vai buscar esse tipo de coisa, sempre vai buscar essa maneira de viver aí, certo? Ainda em estabilidade, assim, as relações estão sempre em constante mudança. É fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores, ou seja, a gente vê que as relações humanas mudam, as coisas podem ser mudadas, as coisas podem ser alteradas, relações estão sempre em constante mudança. É fato que isso vai acontecer, pode mudar, acontecer, pode ter outros fatores, mas como que eu devo portar diante disso? O salmista nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus. Ou seja, eu posso até estar voltado a essas situações de mudança que se ocorrem, essas mudanças que se vão, essas mudanças que se vêm, mas eu não posso, em momento algum, jamais eu posso deixar de estar na presença. Não posso me desviar da palavra do Senhor. Eu não posso me desviar do estatuto do Senhor, mesmo quando em turbulência ao nosso redor. Ou seja, está tudo tão difícil. Nós vamos falar, por exemplo, hoje, na situação que vive o mundo, na situação que vive as coisas, está tudo tão turbulento, está tudo tão complicado. Mas nós não podemos nos deixar, nós não podemos nos desviarmos, nós não podemos abandonarmos, nós não podemos esquecer, nós não podemos desvirtuar do que ensina a palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo. É verdade, a sua vontade revelada é o meu prazer. Ela me orienta e me corrige quando eu estou errado. Salmo 24, 19, verso 24. Então está dizendo que essa é, portanto, a palavra de Deus,
ao ser recebida, obedecida, produz estabilidade. Então, por exemplo, é verdade, a sua palavra revelada é o meu prazer. O salmista diz que a palavra de Deus revelada é o prazer dele. A palavra de Deus revelada é o seu prazer, meu querido. A palavra de Deus revelada é o prazer da sua vida. Ela me orienta e me corrige. Então, nós temos que ser corrigidos, nós temos que ser orientados pela palavra de Deus. Um dia alguém falou assim, mas toda vez que fulano vai trazer uma palavra, ele está falando comigo. E a pessoa nem sabia nem quem era o fulano. Eu falei, graças a Deus por isso, significa que Deus te ama, significa que Deus está falando com você, significa que Deus está preocupando com você, significa que Deus está te orientando, significa que Deus está trazendo uma palavra para o seu coração. E a palavra, irmãos, eu me lembro até de um irmão que diz ele que, muito conhecido, muito amigo, diz ele que sempre quando o pastor dele for falar, dizer que tem pessoas que andam com ele na mão, uma enxada e uma pá. A coisa que é boa, ele rapa para você. A palavra que é de bênção, ele pega a enxada e vai rapando para ele. Mas a palavra que é de mudança, de justiça, de corrigimento, de correção, de afirmação, ele enfia a pá e joga para trás, como se ela fosse pegar só nas pessoas de trás. Não. E a palavra de Deus está falando comigo. A palavra diz que ela é viva e eficaz. É a única que pode penetrar dentro de mim. É a única que pode dividir alma do espírito, pensamento, medula. Então a palavra de Deus, ela tem que falar comigo. A palavra de Deus, ela tem que trabalhar em mim. A palavra de Deus tem que trazer para mim uma maneira de eu ter uma estabilidade cristã. Então é necessário que isso aconteça. Então a palavra de Deus, ela tem. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. Esta palavra tem que ser falada na medida que recebemos para nos produzir equilíbrio, estabilidade e controle. Né? Ainda vida, há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. Porque nós vamos trazer vários textos aqui. Deuteronômio, capítulo de número 4. Um diz assim, olha bem. Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordenanças que eu estou transmitindo a vocês, para as cumprirem, para que vivam, tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Olha bem. Agora, ó povo de Israel, ouça, dá ouvido, inclina, dá atenção. Presta atenção, as leis e todas as ordenanças que eu estou transmitindo. Eu quero, Senhor, as ordenanças que eu estou transmitindo para vocês. Para se cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra. Se vocês cumprirem, vocês vão viver. Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Ou seja, vocês vão tomar posse da terra que eu prometi para os seus pais. Ainda nós vamos no capítulo 5, verso 33. Diz assim: sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu. Qual é o caminho que nós temos que seguir? Qual é o caminho que nós temos que seguir? A palavra de Deus, querido. Este é o caminho que temos que seguir. Palavra de Deus. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o Deus, o seu Deus estabeleceu para vocês. Somente assim que vocês terão vida longa e próspera na terra a qual vocês vão tomar posse. Deus está dizendo que só teria condição de ter uma vida próspera e longa se guardasse a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é vida. A palavra produz vida. Quem está debaixo da palavra é vivificado. E se é vivificado, é guardado. Se é vivificado, é sustentado. Se é vivificado, é direcionado. E seus dias realmente são prolongados. Seus dias são maiores. Aí nós vamos agora voltar lá em Êxodo, capítulo de número 20. Verso 11 diz assim: porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que era lá. Mas no 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então está falando aqui da santificação da palavra, né? É isso que está querendo dizer. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 25. Vou ver como é que vai falar essa versão aqui. Vamos meditando na palavra. Salmo 119, verso 25. Diz assim nessa versão aqui. A minha vida está por um fio, a minha alma está apegada ao pó. A minha vida está por um fio. Pó, sepultura, para a morte por isso. Estou prostrado no pó. Cumpra as promessas da tua palavra e salva-me. Olha bem. Pegada ao pó, vivifica, ou seja, cumpra, vivifica, segundo a tua palavra e salva. Vendo? Então está falando de salvação, de libertação. O salmista cria que a palavra de Deus é fonte de vida e salvação. Está vendo? Por isso que ele falou assim, a minha vida está por um fio, estou prostrado ao pó. Cumpra as promessas da tua palavra e salva, ou seja, e dá vida, e renova, me tira desse lugar que eu estou, me tira desse caminho, me tira dessa tormenta, me tira dessa situação, me tira desse desgaste, desse desânimo, dessa tristeza, dessa enfermidade, seja lá qual for o sentido que nós passamos por ele. Pela palavra proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura. Bom, esse é um texto que a gente conhece muito. Lázaro está lá morto, Jesus chega e fala com o Senhor e diz, Lázaro, sai para fora. 43, 44. Ali são poucas palavras com autoridade, porque ele era o Filho de Deus e estava para nos conceder também autoridade sobre a palavra. A palavra de Deus é como semente que gera nova vida, pois é vida. Aqui vamos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Porque vocês foram regenerados. Dizendo que a palavra de Deus é como semente que gera nova vida. Então vocês foram regenerados, gerados de novo. Não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Olha bem, nós fomos gerados não por uma semente qualquer, mas por meio da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a gente dá muito pouca atenção, às vezes, à palavra, porque ela tem uma vida muito eficaz, ela tem uma vida muito grande, ela é muito gloriosa, certo? Então, assim, isso é o que Deus faz, certo? Isso é o que Deus opera. A leitura e meditação bíblica não deve ser feita somente em condições tranquilas e favoráveis. Bom, aqui está dizendo que não é só nesse momento. Em dias difíceis e tenebrosos, vivenciaremos também seu poder vivificador, que opera pela ação do Espírito Santo. Aquela pessoa assim, eu estou tão atribulado que eu não consigo nem ler a palavra, eu estou tão atribulado que eu não consigo nem dar rede para ler a palavra. Não, é nesse momento também. Não só naquele momento que você está tranquilo, naquele momento que está tudo favorável, naquele momento que está tudo, não. Momento que está desfavorável também, momento que está difícil, que está tenebroso, porque aí o Espírito Santo vai agir, o bálsamo vem através da palavra, que é a palavra de Deus, aleluia, vai falar até você, vai falar até a mim, e vai nos trazer algo diferenciado. Bem? Conclusão. O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para um preceito da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Só que dizendo que o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra, através da palavra, vem nos orientando o benefício, a bondade, a grandeza, o que é importante obedecer, o que ela pode produzir, o que ela pode fazer na palavra, demonstrando as qualidades, os benefícios de se atentar para os preceitos do Senhor. Então, isso que o Salmo mostra tudo isso. Quem anda na verdade, jamais andará em trevas. Quem anda na verdade, jamais andará em trevas. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, queridos. Eu sou grato ao Senhor. Quero até pedir perdão que era para ter feito uma oração no princípio. E a gente ficou tão assim, atento com o que estava fazendo aqui, que a gente até esqueceu. Mas nós vamos
orar ao Senhor agora. Quero que o Senhor abençoe, que essa palavra possa alcançar o seu coração, assim como alcançou o meu coração, possa falar com você assim como falou comigo, porque é a palavra de Deus. E nesta oração, eu careço de oração a meu favor, em favor dos meus familiares. E vamos também aproveitar e estar orando aí em favor dessa situação do mundo, essa pandemia, orar pelos enfermos, tanto aqueles que são servos do Senhor, como que não são servos do Senhor. Pessoas que necessitam que o Senhor faça um milagre de saúde. Todavia, o Senhor é que tem o poder, Ele vai fazer se Ele quiser, mas Ele tem o poder para isso. Então, se for da vontade dEle, que Ele venha fazer isso. Eterno e soberano Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós somos gratos a Ti por este momento. Nós somos gratos a Ti por esta manhã, Pai. Dia 12 de 7 de 2020. Senhor, vivemos um momento muito difícil no nosso país, no nosso mundo. Estamos diante de uma pandemia, algo, Senhor, que por mais que o ser humano tente, ele não está conseguindo alcançar, a enxergar, a ver, a conseguir uma solução. Mas, todavia, o Senhor está tentando falar com a raça humana, o Senhor está tentando falar conosco, está tentando orientar as nossas vidas. Então, Pai, neste momento, eu peço a Ti, eu suplico, eu busco do Senhor um amparo, uma misericórdia, uma solução. Visitando os hospitais, apreendendo a enfermidade de pessoas que estão em situações difíceis ali, abençoando também, Pai, aqueles que estão na área da saúde, que possa, Senhor, ser alcançado, que possa ser atendido pelo Senhor, Pai, porque só o Senhor tem o poder para atender, Pai. Só o Senhor tem o poder para ajudar, só o Senhor tem o poder para sustentar, dando condições, Pai, visitando os enfermos também que não estão hospitalizados, os enfermos do dia a dia, os nossos irmãos, os nossos amigos, que eu possa visitar. Pai, que Ele tome os nossos familiares em Tuas mãos, Pai. Abençoa. Pai, que Ele traga salvação no coração da raça humana, que esse é o primeiro projeto, o primeiro propósito, o primeiro objetivo, Pai, da palavra do Senhor, o primeiro milagre, Pai, é que venha a salvação na vida do homem, Pai. Nós te pedimos, nós te suplicamos, rogamos a Ti, Senhor, para que fique conosco, para que seja conosco, para que trabalhe em nossas vidas, para que opere em nossos corações, Pai, porque só o Senhor tem o poder para fazer isso, Pai. Então nós te louvamos, exaltamos e glorificamos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, amém e amém.